qualquer coisa também, de pacientes, vocês saem e depois conseguem assistir em duas vezes, né? No tempo de vocês. Bom, eu preparei essa live, né? O material que eu vou apresentar, para não falar que foi há 30 minutos atrás, foi há uns 40 minutos atrás. Já tinha na minha cabeça o que eu queria apresentar para vocês. Eu quero que seja uma conversa bem estratégica, direta ao ponto, preparar vocês aí do outro lado que vão recomeçar a estudar para o Revalida ou vão começar a estudar agora do zero e começar com o que vocês têm, tá? Então, eu fiz um plano bem rápido e estratégico. Coloquei, obviamente, algumas informações que vocês deixaram ali para mim no grupo, né, no formulário. Me ajudou muito a me orientar as dificuldades de vocês, quem fez a prova, o que que achou, as notas, né? Senti um pouquinho ali da dificuldade de vocês na parte da discursiva, então me orientou bastante. E nada, essa é a nossa primeira live, a gente vai ter a parte 2. Então, vamos começar, que eu estou muito animada. Já faz um mês que eu estou preparando esse curso, um mês que eu estou ali correndo, tentando ajustar as coisas, tentando gravar os temas. Então, hoje é como se fosse um sentimento de felicidade. Pronto, é isso, tá aqui. Então, essa é a nossa live de abertura e eu estou muito feliz. Bom, se chama O Mapa da Sua Revalidação, porque é um mapa. Eu vou guiar vocês. Essa é uma live que, já com o material que eu vou disponibilizar, as dicas que eu vou dar aqui, vocês conseguem trilhar uma rota, trilhar um cronograma com início, meio e fim. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. Não adianta você pegar um cronograma, inclusive o cronograma do meu curso, e olhar para ele e falar: ah, vou fazer, sem antes ver todo o cronograma. Quantas horas na semana eu tenho para estudar? Isso aqui entra na minha rotina? Então, é uma coisa que a gente também faz ali no curso, né? Adapta o cronograma para cada aluno, porque é diferente, né? Cada pessoa é singular, cada pessoa tem a sua velocidade, a sua rotina, as suas responsabilidades. E cabe a cada um, né, saber se adaptar. Então, o mapa da sua revalidação vem para isso, para mostrar um mapa de forma simples, dinâmico e estratégico, né, para vocês conseguirem revalidar ainda esse ano. Bom, o meu nome é Raíssa Hanna, eu me titulo mentora, né? Há 3 anos atrás eu comecei esse projeto de Revalidando com Sangue nos Olhos. É uma coisa que eu gosto muito. Atualmente está sendo o meu trabalho número um, né? Faço plantões, mas me identifico muito com a docência. Eu já dou aula desde 2015, na faculdade de medicina, no primeiro ano já comecei. Então, eu acho que é uma coisa que a cada ano eu vou tentando melhorar, eu vou tentando ajustar algumas coisas. Eu falava muito rápido, um exemplo de algo que eu conscientemente tento melhorar. Eu falo muito rápido. Então, é uma coisa que meus alunos pedem, Rai, pode falar um pouco mais tranquilo? Ou às vezes, o meu falar é como se fosse no 2.0 ali, né? Então, é uma coisa que conscientemente eu trago o tempo todo quando eu tô falando, Rai, mais devagar, sem tanto sangue nos olhos. Então, é isso. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer melhorar, né? E aí, o que que eu fiz aqui? Ó, gente, isso aqui é bem caseiro, como eu falei para vocês, 40 minutos para eu preparar o material completo da nossa aula de hoje. O que que eu fiz? Eu entrei agora no Google ali, não é inteligência artificial, e coloquei quantos dias os meus alunos vão ter, né? Vocês, no caso, médicos que vão revalidar esse ano, quantos dias vocês vão ter para essa prova do meio do ano? A gente não tem um edital ainda, certo? A gente não sabe quando que vai ser a prova. Mas ali a IA, ela faz um cálculo e mais ou menos de acordo com as edições anteriores, ela faz uma estimativa. E ela fez uma estimativa que a prova vai ser dia 24 de agosto, tá? 24 de agosto. Eu gosto muito de trabalhar com metas. Então, quantos dias a gente tem? E aí eu pedi, quantos dias até a prova? A gente tem 99 dias. Vamos trabalhar como se fosse 90 dias, tá? Pode ser mais, mas também pode ser menos. Isso aqui é uma estimativa, tá? E aí, calcula aí 3 a 4 meses. Então, 3 a 4 meses. Será se dá para a gente estudar do zero? Para quem já fez a prova, já tem uma bagagem, mas vamos supor que vocês querem zerar tudo que vocês estudaram de forma errada ou sem muita estratégia. Vamos começar do zero. Vamos começar do zero nessa semana. Será se dá 3, 4 meses para estudar bem direitinho para vocês chegarem lá no dia da prova confiantes, para não ficar naquela tremedeira monstra de não ter estudado bem, de não ter se preparado? Eu acho que dá, hein? O meu projeto, Revalidando Sangue nos Olhos, começou com uma mentoria chamada Revalide em 45 dias. Todas as minhas primeiras turmas
eu usava o cronograma que eu fiz na época que eu revalidei, que foi 45 dias. Então, 3, 4 meses dá que sobra. Dá que sobra. Entra aqui o extensivo e ainda entra na reta final, faltando um mês, que é aquele mês que a gente tem que dar o gás mesmo, que tem que resgatar, que tem que atrair a motivação. Um mês é um intensivão. Ou se dá 3, 4 meses. Então, para a gente ter ali cautela, tempo, né? Conseguir ter um tempinho para errar, para escorregar, para retomar, né? Eu acho que tá interessante, 3, 4 meses. Então, para a gente ter esse tempinho a mais, vamos começar desde já, né? Hoje a gente começa. Foi dada a largada hoje. E aí eu coloquei alguns pontos específicos para a gente trabalhar aqui. Por que que os alunos reprovam? Não sei se vocês querem participar de forma mais ativa. Eu adoro quando a live é interativa. Alguém aqui que está nessa live poderia falar se reprovou? Qual foi o motivo que reprovou? Por exemplo, eu sou muito dessa política. Eu reprovei. Aí eu olho para trás. O que que eu poderia ter feito diferente? O que que faltou? Então, alguém pode compartilhar isso? Seria bem interessante. Quem fez a Eu prova? reprovei. Aham. Eu reprovei agora nessa etapa, né? Mas eu acredito que o que me faltou ali foi atenção e um cronograma mais específico, sabe? Uhum. Porque chegou nos últimos momentos e aí meio que eu fiquei desesperada e queria estudar tudo e não deu tempo. E, e na hora da prova eu acabei também trocando o gabarito de mais 5 questões. Nossa, você estava Foi assim, ansiosa? tava demais. E aí, por incrível que pareça, essas 5 questões estavam certas. Aí, quando eu troquei, me equivoquei. Então, assim, além da falta de atenção, a prova eu achei ela bem tranquila, porque os enunciados não foram tão extensos, né? Mais diretos, né? Eu senti isso também. Exatamente. Estava mais direta. Exatamente. Foi uma prova tranquila. Foi uma prova Só que, boa. Boa. exato, faltou uma preparação, uma preparação mais focada para o revalida. Eu acho que foi isso que faltou. E atenção na hora de responder a prova, né? Entendi. Alguém mais quer compartilhar? Vamos compartilhando, que eu vou tentar resolver cada pontinho que vocês vão jogando aqui para mim. Então, falta de um cronograma ali específico, né, com início, meio e fim, falta de atenção na hora de passar o gabarito, já temos dois probleminhas aqui. Quem mais fez essa prova agora e reprovou? E reprovou olhando para trás. O que que vocês melhorariam? O que que vocês acham que foi ali o divisor de águas, de talvez não ter alcançado a nota de corte Ah, e o último detalhe, não ter praticado a discursiva? discursiva. Nossa, isso aí foi matante. Esse ponto aí é crucial, hein? O Janderson. O Janderson tá mandando aqui no chat. Falta de constância nos estudos. Constância, né? Tem dia que você acorda motivado, essa semana vai que vai. Uhul, vamos vencer o mundo. E aí dá 3 dias de estudo, aí já começa aquela moleza, começa a sentir que não tá avançando tanto, não tem tanto foco, que o cronograma parece que não encaixa na rotina, aí vai perdendo, né? A motivação. Aí meio que se dissipa ali um pouco o foco. Hoje, Anne, acho que a Jeane falou sem querer. Outra pessoa para compartilhar? Pode só falar sem ligar o vídeo. Alguém que queira compartilhar? Boa tarde. Boa tarde, Grace. E então, para mim também foi a falta assim de um cronograma específico, porque como são muitos temas, na verdade todos, né, que a gente já passou, Aham. a gente não sabe por onde começar, não sabe por onde começar e também para mim a minha dificuldade maior foi desenvolver a discursiva. Uhum. E aí chega a gente já está nervoso naquela ansiedade, né? Então, para mim foi isso mesmo. Tipo, interpretar o que que ele quer de mim nessa questão, meu Deus. O que que tá ali, o que que vai estar no Exatamente. gabarito, né? Às vezes parece que até a Sim, simples palavra em português parece que não sai da cabeça, porque a gente está acostumado com o exatamente. espanhol, né? Então, essa parte da discursiva pega muito. Mas, ao mesmo tempo que ela pega muito, ela ajuda muito quando você se toca da importância que ela tem nessa prova. Afinal de contas, 5 questões vale 50 pontos. É uma coisa que eu falo o tempo todo. A discursiva, ela salva. Ela também te afunda.
Mas uma vez que você treina ela bem, que você pelo menos sabe um teminha, dois teminhas bem feitos ali, né? Você já sai com uma esperança maior. E o contrário também, quando você não sabe nem o que que você escreveu, sente que nenhum tema você dominou muito, já sai da prova mal, né? Já sai da prova com aquela sensação de tipo, poxa, por que que eu não estudei esse tema, né? Hepatite, meu Deus, nenhum cursinho falou de hepatite, por que que eu não estudei hepatite, meu Deus? Então, essa sensação mesmo, é normal. Mais uma pessoa? Vamos, mais uma pessoa para falar para mim. Por que que reprovou? O que que acha que foi o fator principal de ter reprovado? Assim a gente já parte para a próxima pergunta. Me contem. Eu tô pensando nisso agora. Oi, Marina. Tô sentindo que hoje a galera não quer participar muito. Amandinha, você que tá com o microfone ligado. O meu microfone estava ligado, eu Ah, não Marina. percebi, mas Não? eu não fiz a prova ainda. Eu vou fazer a primeira vez agora em agosto, né? Perfeito. Então já escuta os erros dos nossos companheiros aí, tá? Para você não Aqui. repetir. Então, discursiva, falta de um cronograma mais simples, né? Com início, meio e fim. E também não só ter um cronograma, né? Seguir o cronograma. Falta de atenção na hora de passar o gabarito, falta de treino na discursiva, são alguns dos motivos pelos quais os alunos reprovam, né? Os médicos reprovam. Coloco alunos porque vocês são babies alunos para mim, mas são médicos, né? Aqui eu coloquei, agrupei vários motivos, inclusive motivos que vocês colocaram ali no formulário, tá? Esse formulário me ajudou muito para entender o grupinho que eu estou prestes a enfrentar nessa próxima turma. E aqui eu coloquei vários motivos. Talvez vocês se identificam com algum deles, muito mais que outros. Então, falta de clareza. Por onde eu estudo? Que videoaula eu vejo? Será se eu vejo videoaula? Que tema? Quais temas? Será se eu vejo todos os temas? Ou tem como eu já selecionar os temas que sempre caem e começar por eles, né? Falta de constância. Para, recomeça, para de novo. E toda vez que para, quando reinicia os estudos, não consegue partir daquele momento ali que parou, né? Como se zerasse tudo. Vocês têm essa sensação de toda vez que para de estudar, quando volta parece que não consegue retomar do mesmo lugar onde parou? E aí parece que zera tudo, porque você não está tendo uma constância, você não sabe exatamente qual tema você estudou por último. Então, falta de estratégia, repete os mesmos erros. Quantas vezes você tá ali na preparação, vai, faz o revalida, reprova, aí fala para si mesmo, dessa vez eu vou fazer diferente. Tenta de novo, repete os mesmos erros, se promete que não vai repetir e repete e vai lá, reprova novamente. Então, esse ciclo vicioso e perigoso, enquanto você não sair desse ciclo e se observar onde eu estou errando, será que não é mais fácil eu começar por um projeto mais simples, um cronograma mais simples, fazendo todos os dias um pouquinho, pelo menos um pouquinho, do que tentar forçar uma meta absurda, que eu vou fazer, tipo, 5 aulas fazer uma prova inteira. E aí você se frustra, né? Porque você coloca metas muito grandes. E aí essa falta de constância e de estratégia também é um dos principais fatores que todo mundo reprova, né? Estuda só pelo material da faculdade, ou sente que não dá conta, às vezes pega muito material, não sabe de onde que vem esse material não tem uma certa estratégia ali que vai te levar até a aprovação, não revisa o suficiente, por quê? Uma coisa é você estudar, certo? Você vê uma aula, você estuda, você faz seu resumo, tem gente que gosta de fazer resumo. Outra coisa que é muito diferente é revisar esse tema. Porque revisar, você não vai perder mais o tempo de assistir a aula de novo, você vai apenas revisar. E como que se revisa? Qual que é a melhor maneira de revisar? Qual é a melhor maneira de fixar o material? Então, revisão. Revisão é uma coisa muito estratégica para o Revalida. Imagina, é uma coisa muito clara para mim. Você estudou câncer de mama. Todo o rastreamento do câncer de mama, os BIRADs, meu Deus, eu sei tudo. Só que você estudou há uns 2 meses atrás. Aí quando vai chegando perto do Revalida, você começa a escutar de uma live ou de um colega, né? Nossa, distúrbios eletrolíticos. Aí você começa, nossa, eu não estudei esse tema. Aí faltando 2 semanas para a prova, tu começa a querer estudar distúrbios eletrolíticos que tu nunca nem estudou.
caiu uma vez na prova do Revalida, em 2017, e ainda não foi nem distúrbios eletrolíticos, e sim associada a uma cetoacidose. E aí você esqueceu do 80% do copo, né? 80% do copo é aquilo que você já estudou, você só precisa revisar. Porque se você não tocar em doenças da mama novamente, ali na reta final, você não vai acertar as questões de doença da mama. E você já estudou, já revisou, já fez o seu resumo, mas você não tocou nele naquelas últimas 2 semanas que são cruciais. Então, revisão, saber fazer a revisão adequada, né? Estuda de forma passiva, ou seja, você é aquele aluno que só vê videoaula ou só quer fazer resumo escrevendo. Não dá, gente, não dá. Eu já fui essa pessoa. Eu tinha que assistir aulas e fazer meu resumo tinha que ter as cores. Não dá, gente. Por Revalida, para passar dessa forma que eu tô querendo propor para vocês, tipo, estrategicamente falando, vai, 3 meses. Estudar toda a medicina em 3 meses, tem que ser com uma maneira diferente, um método diferente. Não dá só para assistir videoaula e achar que, uhul, aprendi. A gente não aprende, né? A gente retém muito pouco de uma videoaula, né? Não resolve questões desde o início da preparação. É um dos principais erros. Ah, não, fazer questão agora não. Só vou fazer questão quando estiver mais perto. Não, você precisa fazer questão desde agora, já. Começando agora, já. Como é que você vai identificar os temas que o Revalida mais gosta, a profundidade dos temas? Como é o jeitão da prova do Revalida? Questão é a base dessa prova. Primeira fase é igual a robô de fazer questão. Segunda fase é robô de checklist, mas vamos focar na primeira fase, que o nosso problema aqui está sendo a primeira, né? Então, robô de fazer questões. É assim que você vai aprovar a primeira fase do Revalida. Aí faz um cronograma de cabeça, ou se perde com tanta informação em cronogramas que vocês conseguem aí dos cursos, dos grupos. Cada pessoa tem que ter o seu cronograma. Você pode ter uma base ali de um cronograma bem bonitinho, lindo, que você confia nessa pessoa que fez o cronograma? Óbvio. Mas você tem que ser realista. Você consegue dar conta desse cronograma do jeito que ele está desenhado? Então, não. Então, se tem um cronograma que manda você estudar 10 temas na semana, veja se você consegue fazer isso na primeira semana. Não conseguiu? Começa a ver desses temas quais são os mais importantes. E aí, no finalzinho, se sobrar tempo, você volta e vê os temas que não são tão importantes assim. Não tenta abarcar tudo. Revalida não aprova quem sabe tudo. Aprova quem sabe o 20% que cai todos os anos. É assim, é simples, tá? Aí outras coisas aqui, tenta acompanhar vários cursos ao mesmo tempo. Já tive alunos que tinham estratégia média, hard work, mundo revalida, porque compartilhava o mesmo acesso, e ainda fazia mentoria comigo. Aí chegava nas reuniões semanais, né, pra gente fazer a métrica e tal, entender um pouquinho da dificuldade de cada um. E aí, tipo, ele falava pra mim, o que que você me aconselha? Eu começo de manhã pelo estratégia média, depois do almoço eu vejo ali um sprint final, e aí de noite eu vejo as suas lives, as suas aulas. Eu falei, meu Deus do céu. Não adianta, cada curso, cada método ali, né, vai falar uma coisa para você fazer. No final do dia, se você quiser acompanhar 3 cursos diferentes, você vai se frustrar nos 3, você não vai conseguir acompanhar, né? Então, tomem cuidado, é muita informação sobre Revalida, né? Analisem devagarzinho o que que vocês mais gostam, o que combina mais com você, qual professor você sente que absorve mais as informações. Cada pessoa é singular e a gente aprende isso estudando para o Revalida. Não adianta repetir a mesma coisa que o seu colega faz, né? Você tem que entender o que tá mais certo para você. Ah, eu vou para o plantão, nossa, eu demoro 2 horas para chegar. Às vezes, talvez colocar uma videoaula e ir escutando no caminho pode ser uma coisa interessante para você. A gente absorve muito escutando, né? Ah, não, Rai, mas não dá. Você já testou? É isso, vocês têm que testar os métodos, né? As coisas ali. Sofre com ansiedade, tá? Quem compartilhou comigo que teve ali no momento da prova dificuldade de passar o gabarito, também é ansiedade. E tá normal, a gente sente muita ansiedade nessa prova, né? É uma prova muito importante pra gente. Tem que saber abraçar, né? Eu sou ansiosa, eu fico ansiosa com essa prova me causa um pouquinho assim de uma ansiedade, um negocinho. Tudo bem, o que que eu posso fazer com essa ansiedade? Será que eu tenho ferramentas? Então, isso também é uma coisa importante. Ferramentas para controlar essa ansiedade, ferramentas para você conseguir agir mesmo estando ansioso, é uma coisa interessante para a gente trabalhar também. Tem dificuldade em confiar no próprio preparo? Quantos alunos não confiam em si? Gente, é uma coisa absurda a quantidade de alunos que eu tenho que não confiam em si. Tipo, confiam em mim, confiam no meu método, pagaram, porque é dinheiro, né? É um investimento, mas não confiam em si. Então, tá errado alguma coisa aí. Vamos melhorar essa parte inicial de confiar mais em si?
Vocês são médicos. Olha a quantidade de provas que vocês já fizeram na vida, né? Quantidade de vezes que vocês tiveram ali que falar com o professor, que escrever. Então, já são médicos. Isso aqui, o Revalida é isso aqui, ó. É uma areazinha de todo o processo que vocês já passaram, tá? Sente desânimo, falta de motivação. Isso aqui é uma coisa muito óbvia, né? A gente sente falta de motivação. Nem todos os dias eu falo assim, né? Eu sou uma pessoa muito motivada, eu sou uma pessoa alto astral, mas nem todo dia eu sou assim. Nem todo dia. Tem dias que não, tem dias que eu não tô afim. Às vezes dou aula sem estar com vontade, porque, tem um problema pessoal, alguma coisa está acontecendo. Mas aí que tá. Eu não estar motivada, eu estar no meu dia triste, faz com que eu abandone tudo. Será que eu não posso, nesse dia, fazer um pouquinho só? Só para manter a constância? Será que eu não posso fazer algo mesmo quando eu não tenho motivação? Porque a motivação, eu sei que parece clichê, meio coisa de coach, eu odeio isso. Mas a motivação vem da ação, né? Às vezes, quando você não tem a motivação, é porque você está parado. Se você conseguir caminhar, aquela regra dos 3 segundos, né? Ai, não vou para academia. Bom, levanta. Se você conseguir fazer em 3 segundos, você vai para academia mesmo assim. Então é isso, motivação não adianta, não vai, não é um comprimido, é ação, tá? E aí, quando você tem um grupo que te motiva a caminhar, que te motiva a se mexer, tudo fica mais fácil, tá? E vive se comparando com outros colegas, né? Não adianta, gente. É o que eu falo, cada pessoa é singular, cada pessoa tem o seu jeito de estudar, a sua velocidade, as suas responsabilidades. Tem gente que não tem filho, tem gente que os pais bancam, que não tem que se preocupar com o final do mês, então não tem que pegar plantão. Não tem como você se comparar se você não sabe onde aperta o calo de cada um. Então, com certeza, algum desses problemas vocês sentiram ou vocês irão sentir durante a preparação de vocês. E talvez muitos de vocês já tenham se perguntado: nossa, Rai, meu problema é porque eu trabalho demais, eu não consigo estudar. Meu problema é porque eu não tenho direção, sabe? Não sei. Eu já tentei, Rai, mas eu tentei sozinho, não consegui. Tenho pouco tempo, me sinto sempre cansado, esgotado, revalidar é difícil demais, só 5% das pessoas passam. Nossa, minha ansiedade é muito grande. Toda vez que eu falo em revalida ou que eu escuto o nome revalida, eu já me tremo, me bloqueia, não me sinto bom o suficiente para passar, não tenho confiança em mim. Então, são muitos os problemas, né? E com certeza o top 1 de todos os problemas ali dos meus alunos, pelo menos a coisa que eu mais bato na tecla, né? Eu acho que o foco principal ali da mentoria é fazer você, do outro lado, que está trabalhando mais médicos, que tem uma vida corrida, plantões, ainda assim conciliar uma rotina de estudos e ainda assim aprovar o Revalida. Eu acho que as pessoas que passam comigo e que aprovam o Revalida e que são muito gratas pela mentoria, pelo curso, são as pessoas que mais trabalhavam ali, que tinham uma rotina mais corrida, porque essas pessoas, elas sabem valorizar cada horinha do dia. Não estou falando que aquela pessoa que não trabalha não sabe valorizar, mas concordam comigo que quando você não tem um trabalho, um horário tal para entrar no trabalho, um horário tal para sair, seu dia fica muito livre e aí você tem mais chance de procrastinar, não é verdade? Quando eu não estou dando muitas aulas, que eu fico um dia mais livre, é quando eu menos faço as coisas que eu quero fazer. Por exemplo, academia eu mal vou, alimentação saudável também não. Agora, quando eu tenho que dar muitas aulas, que geralmente eu estou sempre dando muita aula, mas nos meus períodos de maior fluxo de trabalho, de aulas, é quando eu consigo mais ser organizada. Porque eu sei que às 8, 9 eu começo a primeira turma, então eu tenho que acordar às 6 se eu quiser treinar. Eu tenho que, às 7, estar ali cozinhando alguma coisa para deixar pronto, porque eu termino de dar aula de manhã, eu só tenho uma horinha para comer e não dá tempo de cozinhar. Então, é isso, é você olhar para esse ângulo que você olha já com uma certa negatividade, um peso, tipo, ai, eu trabalho muito. Olha ao contrário, eu trabalho muito e o pouco tempo que eu tenho não trabalhando é esse tempo que eu vou valorizar nos meus estudos. Então, eu acho que essa é a principal religião, assim, do sangue nos olhos, sabe? É fazer você, mesmo com a vida corrida, com muita coisa ali acumulada para fazer, valorizar o seu tempo, tá? E com relação ao trabalho, gente, tem duas possibilidades. Ou você realmente não está conseguindo estudar porque você tem muitos plantões, né? Tá com muito trabalho, e aí não adianta. Você tem que fazer uma autoanálise. Porque não tem um método milagroso que vai fazer você aprovar no Rivalida. Porque você está trabalhando tanto que quando você chega em casa, já está na hora de dormir. E aí você acorda de novo, e já tem que trabalhar, ou você faz um plantão de 24 horas, 36 horas. No dia seguinte você acorda, você não é ninguém. Sua cabeça nem funciona. Você pede uma comida qualquer, então tá tudo desorganizado.
Na época, o período de se preparar para o Revalida não é um período de enriquecer. Então, você tem que fazer uma autocrítica, tá? E se perguntar: eu preciso dessa quantidade de plantão? É a hora de acumular dinheiro? Será que eu não consigo cortar algumas contas? Eu aqui dando ideias pessoais na vida de vocês, né? Eu sou um pouco metida, né? Mas será que não é a hora de cortar alguns gastos ali por 2 meses só e focar nos estudos? Então, não adianta. Se você pegou esse caminho aqui de trabalhar muito, pegar muitos plantões, não tem nenhum método milagroso, nenhum cronograma mágico que faça você aprovar no Revalida trabalhando muito, exausto. E o outro caminho é, você acha que trabalha muito, você trabalha muito, mas você tem umas 2, 3 horas no dia que você não está trabalhando, que você poderia muito bem sentar, ter um cronograma ali e fazer o que tem que ser feito. E aí, a gente bate na tecla novamente de olhar para essa parte do seu trabalho excessivo como algo que é benéfico. Poxa, eu tenho 3 horas livres. Eu vou fazer de tudo para essas 3 horas ser gratificante para os meus estudos, tá? Então, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, a gente desenvolve isso mais adentro, né? Da nossa mentoria. Aqui eu só queria pincelar para vocês mudarem essa mentalidade. E eu sempre mostro, eu sempre dou um jeito de mostrar que, ainda assim, trabalhando no Mais Médicos, né, que é uma rotina pesada, os meus alunos compartilham comigo e eu fico, uau! Quem entrou no Mais Médico achando que era moleza, se enganou, né? É trabalho todo dia na semana, ainda tem a pós-graduação, ainda tem que apresentar um monte de seminário, fazer um monte de projeto das doenças. Então, eu tenho muitos alunos que trabalham no Mais Médicos, mas ainda assim conseguem aprovar, tá? Então, como quebrar esse ciclo de procrastinação? Eu vou começar a estudar para o Revalida novamente, ou, eu vou começar a estudar para o Revalida agora, primeira vez, mas eu sinto que eu estou muito desacostumada a estudar, já faz um tempo que eu formei, ou já faz muitos anos que eu formei, e eu estou procrastinando muito, eu pego no celular muitas vezes, eu não tenho foco, eu assisto uma aula, quando eu vejo que tem 2 horas, primeiro que 2 horas numa aula eu acho uma morte ali, né? Muitas horas numa aula, eu não consigo focar. Então, assim, como quebrar a procrastinação? Eu tentei colocar só umas coisas chaves pra gente não ser uma live chata, tá? A gente já tá um texto da live. Procrastinação é sintoma de falta de direção. Se você não tem um plano claro, tipo, acordar, fazer o quê? De forma simples, tá? Nada de. Eu tenho que acordar e fazer o quê? Eu tenho que ver uma aula teórica, eu tenho que fazer 10 questões dessa aula teórica. Eu tenho que fazer um mini simulado para ver se eu aprendi essa aula depois. E eu tenho que dar uma repassadinha em 5 flashcards. É assim o método sangue nos olhos, tá? Direto ao ponto, estratégias bem simples. A gente começa com pouco e vai aumentando, tá? Até você chegar lá no espaço. Por isso que o nosso símbolo é o foguete. Você vai chegar no espaço. Então, falta de direção. Você acorda, não sabe o que fazer. Mais ou menos eu acho que eu vou fazer isso. Talvez não. Talvez eu vou pegar esse outro cronograma aqui. Então, é isso. Você procrastina, você não tem uma direção certa. E para de se cobrar produtividade com base na pressão. Sabe, quando passa o dia inteiro sem fazer porra nenhuma. Aí, no final do dia, quando você deita sua cabeça na cama, você fala: nossa, eu não fiz nada. Nossa, eu não sirvo para nada. Nossa, eu tinha que estudar. Sabe? Utiliza esse pensamento para tu dormir mais cedo e acordar, fazer um cafezão. Tenho que entrar 8 horas da manhã no Mais Médico. Acorda 6, acorda 5h30. Bora! Produtividade. Melhor do que dormir novamente, entrar nesse ciclo, né, vicioso de não fazer nada, dormir reclamando, produtividade na base da pressão, porque não adianta, né? E vocês têm que começar a entender uma coisa: não adianta fazer agora 1 milhão de metas. Micrometas, são microfunções, microtarefas, tarefas pequenininhas. Tipo, revisar ou repassar ali um tema de insuficiência cardíaca. Com um vídeo de 30 minutos. Vai, 30 minutos tem tudo que eu preciso saber de insuficiência cardíaca para o Revalida. Uma aula que seja focada para o Revalida. Nada de entrar num negócio de insuficiência cardíaca, uma classificação doida lá dos Estados Unidos. Não, isso aí não vai cair no Revalida. E se cair, tudo bem. No Revalida, 100 questões, das 100 questões, 10 são questões difíceis. Tu vai querer chorar porque não acertou uma questão das 10? Não, deixa essas questões 10 para os nerds, os que comem livro. Você não é um comedor de livro, você é uma pessoa que tem uma vida social, que trabalha, que tem filho, ou que terminou a faculdade agora, tá um pouco cansado de tanto estudar. Então, estudo básico, com estratégia, devagarzinho. Vamos focar nos 70% da prova? Que 60, 65 são questões fáceis, tá? Se você estudou o tema, óbvio. Um 15, 20 é de moderada. E um 15, 10 são das questões muito difíceis. Então, vamos fazer o 70? 70% top. 70% eu aprovo. Não precisa de mais nada disso. Das 100, acertar ali mais ou menos por volta de 70, né? Ou menos, um pouquinho menos, dando um show de bola ali na discursiva.
Então, definam qual é o próximo passo de vocês. Vou começar a estudar segunda-feira. Qual que é o meu próximo passo? Até segunda-feira, o que que eu tenho que fazer para deixar tudo prontinho para segunda-feira eu começar? E na segunda, não adianta querer abraçar o mundo. É micrometas. Vou bater na tecla sempre. Como ativar o foco real com uma técnica e uma intenção? Gente, o foco ele não vem só da motivação. Tipo, eu vou caminhar, logo, caminhar é uma ação, logo caminhando eu vou ter uma motivação. Mas você vai caminhar para onde? O que que você quer, aonde você quer chegar? Essa caminhada vai te dar algum benefício? Tenham claro o que vocês querem. A motivação, ela precisa de um foguinho para você se levantar. Bom, eu acordo cedo, 5 horas da manhã, eu vou para academia, por quê? Porque eu quero saúde, eu quero ficar uma velha de 50 anos e ter meus netos e conseguir jogar bola com eles, eu quero ficar bonita mesmo. Então, assim, qual que é a sua motivação? Você tem que ter uma estrutura na sua mente. O que que você quer? Eu quero passar logo no Revalida para conseguir ganhar dinheiro, conseguir fazer uma residência, conseguir mudar minha vida. Pronto, anota isso. Por que que eu quero passar no Revalida? E aí, estuda em bloco. Por que que estudos em bloco? O estudo em bloco, ele faz você pensar o seguinte: bom, eu tenho 40 minutos aqui para estudar esse tema. Depois que eu terminar esses 40 minutos e terminar essa aula, eu vou fazer outras coisas. Eu vou ali, pego o celular, entro no Instagram, vejo TikTok, compro algo na Shein. Mas 40 minutos, eu tô falando 40 minutos porque é o meu método, tá? 40 minutos. Mas você pode fazer com 20, 25, depende ali do seu tempo de foco. E aí você vai aumentando. Então, essa técnica de Pomodoro é muito interessante. Eu passo sempre ali as dicas. A gente tem um curso de produtividade nos estudos, dentro do Sangue nos Olhos. E é uma coisa que eu sempre brinco com os alunos para a gente fazer. E uma rotina com início, meio e fim. Um cronograma, tá? Para quem compartilhou aí que não sabia muito bem um cronograma bom. O cronograma ele tem que ter um início, meio e fim. E nesse fim, é muito interessante você deixar os temas que mais caem no Revalida, principalmente, e de revisar o comecinho, porque senão não adianta nada. Você ter estudado no início ali e no revisado, né? E abandone metas irreais. E quais são os 3 pilares mentais dos aprovados no Revalida? Quem aprovou no Revalida? Eu tenho vários feedbacks, né? Dos meus mentorados que aprovaram. Todos eles tinham clareza, sabia exatamente onde começar, onde terminar, o que fazer, o próximo dia tem que fazer o quê. É uma coisa que eu já dou, né? A clareza. Constância, não parar e recomeçar do zero. Vai ter dias na semana que são difíceis, acontece alguma coisa, são coisas que a gente não consegue controlar. Mas aí, todos os dias, se você conseguir fazer o mínimo possível, pelo menos abrir o celular e fazer quiz, sabe? 10 questãozinhas ali, na palma da mão. 10 questãozinhas. Ou baixar os flashcards de tal aula que você assistiu na semana passada. Vai, passa aí os flashcards, rapidinho, rapidinho, só para não parar. E um acompanhamento. Você não estuda sozinho, tá? E eu não tô falando aqui, gente, de curso, mentoria, nem nada de sangue nos olhos, tá? Eu tô falando de você ter um companheiro ali com você, ou vários companheiros, ou um grupo que te manda energia, porque é uma maratona. O Revalida é uma maratona. 3 meses, 4 meses de foco total numa prova é uma maratona. Não todos os dias vai ser lindo. E eu gostaria que todos vocês encontrassem pessoas, grupos que te mandem energia e que compartilhem com você o que estão sentindo, porque nem todo dia está sendo fácil. Tinha vários dias que, quando eu estava estudando para a primeira fase, eu falava assim: gente, eu não vou chegar, não, tem muito tema ainda. O que que eu estou fazendo na minha vida? Compra passagem, não compro? Nossa, vai sair super caro, eu nem estou estudando direito. Óbvio. Só que todos os dias atrás, eu estava estudando. Eu parava de ir para as festas para poder ficar sentada estudando. Sabe? Vários dias eu queria estar, sei lá, fazendo alguma coisa com meu namorado ou dando aulas para os meus alunos da faculdade. Eu cancelava um monte de aula, eu cancelava tudo. Então, também é ver esses pontos, né? E isso eu compartilhava com um grupo de 2, 3 pessoas que estavam ali na mesma fase que eu. E no dia que eu tava motivada, eles não estavam. E aí eu mandava foto de café, mandava foto, vamos lá, gente, consegui aqui umas aulas novas. Ou vice-versa. Então, tem um acompanhamento nesse sentido, sabe? Um ombro amigo ou um grupo amigo. E aí, antes de eu passar para essa parte aqui, que já estamos já finalizando essa falação, tá? Alguém tá por aqui comigo? Estão escutando? Estão gostando? Falei, gente, que eu fiz com carinho para vocês essa aula de introdução, né? Então, se estão se sentindo inspirados? Alguém se sentiu aqui que tá batendo as coisas que eu tô falando? Deixa eu ver aqui, o Janderson. Eu trabalho no Mais Médico e realmente a gente tem pouco tempo. Não, eu não sabia que era tão puxado assim o Mais Médico, tá? É que eu tô agora com o pessoal da segunda fase também e, nossa, tem
tem o pessoal da noite, né? Que sai do Mais Médico, eles estão destruídos fazendo checklist comigo. Eu fico assim, gente do céu, o que que aconteceu hoje? Parece que um trator passou em cima de vocês. Bora, reage. Mas não tem energia, porque passou o dia inteiro atendendo. Depois teve aula de pós, então é puxado, tá? Bom, a Amandinha é ótimo, me coloquem em um grupo motivador, muito bem. Faça um grupo de pessoas motivadoras, né? Porque é bom ter essas pessoas assim, dicas maravilhosas. Tem uns 3 dias que eu tô só o desânimo. Fala Danila ou Danila? Como que pronuncia seu nome? É, Bom, se ela escutar, é que aqui eu não sei como é que é Danila, vou falar que é Danila, tá? Me coloquem no grupo motivador e eu tô só o desânimo. Então vamos animar. Vamos, Danila. Danila. Ô, Danila, vamos animar, tá? Eu te prometo que eu vou mandar um material bem top para você iniciar seus estudos. Vou tentar reutilizar o cronograma da edição passada até ficar pronto esse dessa. Já tá pronto, né? O dessa edição. Só que o dessa edição, talvez, para quem pega ali de forma gratuita, não vai conseguir acompanhar tanto. Porque tem flashcard misturado no meio, tem revisão sistemática, então acaba que é um cronograma muito cheio de coisa, para quem não tá na mentoria. Então, eu vou compartilhar com vocês o cronograma que fez a maioria dos meus alunos aprovarem, tá? É um cronograma simples, não tem todos os temas da medicina. Então, Danila, para você ficar bem animada, no grupo ali, você pede esse cronograma, tá? Para você segunda-feira já levantar a poeira. A Catarina tá aqui. Bom, resumiu minha vida, estava precisando desse norte, estava desmotivada, nada de desmotivação agora, hein? A gente fica desmotivada assim no meio do caminho, aí dá uma sacudida, mas agora não, agora é início, agora a gente tem que estar motivados. Vocês têm 3 meses e meio para lapidar esse processo de revalidação. Topam comigo? Tô levando uma surra de palavras, é isso mesmo, Laís. Acho que falta confiança em mim, que é a pior parte. Então, vamos trabalhar essa confiança. Uma coisa que me ajuda muito e que eu sempre cito para os meus alunos, principalmente ali na segunda fase, né, que é uma prova prática, que você tem que olhar para a câmera, você tem que ser confiante. Na hora do desespero, né, da ansiedade, que bate e vai bater em vocês também, e é normal, foquem em falar palavras ou afirmações ou frases que façam sentido para vocês. Por exemplo, eu falo assim, ó, eu sou muito determinada, eu sou muito esforçada, posso não ser a pessoa mais inteligente do mundo, eu preciso dedicar um tempo para estudar, mas eu sou muito esforçada. Então eu mereço aprovar. Eu acho que eu estou fazendo tudo possível, né? Então é isso. Vocês têm que falar palavras que vocês se sintam motivados. E eu acho que você tem que verbalizar para você. De tanto você falar com você mesma, você acredita. Então era uma coisa que me ajudava. Quando eu estava estudando para a segunda fase, nossa, me dava um branco ali de ter que verbalizar as coisas para uma câmera. Eu ficava, ai, não, mas eu mereço aprovar, eu sou esforçada, eu estou me dedicando, essa prova não vai me vencer, eu sou amorosa, eu emano energias positivas, sabe? Umas coisas assim. Cada um pode testar. Eu tô sem tempo, até para chorar. É, vamos organizar isso. Tá sem tempo. O que que tá ocupando seu tempo, Aruana? Muito trabalho, muitas responsabilidades? Vamos dividir essas responsabilidades aí. Se você é casada, ter seu marido, pede para ele cozinhar um cuscuz para você de manhã, você já acorda, mete um café e fala, não fale comigo nessas 2 primeiras horas. Ou se você sabe que o pessoal da sua casa acorda todo mundo 8 da manhã, começa a acordar 6, o tempo a gente reorganiza ele, certo? A constância é muito difícil de manter. Eu choro 30 minutos no chuveiro e volto a estudar. Adorei, é isso. Eu choro, viu? Sento e vou estudar. Gente, vocês estão muito chorosos. Vamos chorar juntos. Eu também trabalho no Mais Médico e saio sem estímulo. Estou bem desmotivada. Gente, pelo amor de Deus, já tá muito depressivo aqui essa live. Vamos se motivar. Podem contar comigo que esse grupo da primeira fase, a partir de hoje, ele vai ter motivação todos os dias, tá? Vou compartilhar com vocês aulas, tudo. É, Bom, terminei de ler aqui os comentários de vocês, mas vamos se motivar, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém. 3 meses aí de trabalho duro, mas vai dar certo. Vai dar certo. Não tem segredo, gente. Se fosse uma prova difícil, se fosse uma prova impossível, uma prova que eu olhasse para ela e falasse assim, nossa, é difícil. Mas não é. E eu não tô falando isso pra, poxa, jogar na sua cara, você que reprovou, você que tá com muito medo, um ar de superioridade. Não, já faz 3 anos que eu tô dando aula sem parar,
sobre essa prova do Revalida. E eu te falo com toda certeza, com um plano simples, tá? Estudando os temas que mais caem. Não é cair na doideira de pegar tema que não cai, gente. É os temas que mais caem, tá? Você consegue aprovar. Sem muita dificuldade, tá? Sem muita dificuldade, sem muito tempo ali de estudo. Não é difícil, não é impossível, tá? Difícil é, mas não é impossível. Então, para quem tá aí sem motivação, sentindo que não é capaz, vamos mudar o disco já, imediatamente, tá? E aí, vamos começar alguns passos aqui? Eu já falei bastante, agora eu quero deixar passos. Se você quiser pegar um caderno, se não tiver um caderno, compra um caderno. Coloca bem grande, Sangue nos Olhos, eu vou revalidar. Não é só porque é o nome do meu cursinho, não, mas Sangue nos Olhos é um nome que te dá uma motivação, né? Bastante. Então, compra um caderno ou pega um caderno aí que você não usa e escreve algumas coisinhas. Próximos passos. Eu vou começar segunda-feira. O que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, gente, você vai ter que ser estrategista. Se você quer aprovar ainda esse ano, agora no meio do ano, você tem que ter estratégia. Não adianta repetir os erros, não adianta sentar e ficar vendo um monte de videoaula, parar de assistir as videoaulas, tentar fazer questão e pular de galho em galho. Não adianta. Segundo ponto que você vai escrever no seu caderno, no seu celular, onde você quiser, é conheçam a prova que vocês vão fazer. Ai, como assim conhecer a prova? Se eu já fiz a prova agora anterior e reprovei. Ok. Conhecer que eu digo, gente, é baixar as provas anteriores e começar, tipo, domingo, amanhã, o que que você vai fazer? Pega uma prova do Revalida, pega lá de 2020, 2021, que você não fez. Faça 50 questões, vai, 20 questões. Algum número de questão que seja suficiente para você entender como é que é a prova. Porque, gente, uma questão de sífilis no Revalida. Se você pega todas as questões de sífilis do Revalida, depois que você termina de fazer as 22 questões de sífilis que já caiu no Revalida, você sabe como é a prova, como que vai cair sífilis novamente. Pode cair um pouquinho mais profundo, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho para lá, mas é o mesmo padrão. E isso não sou eu que estou falando. É a prova fala, você só precisa conversar com ela. E você conversa com ela se familiarizando. Então, a coisa mais importante é fazer as provas anteriores. Não assistir 1000 videoaulas, não comprar os cursos mais caros, não. Conhecer a prova. A prova, ela se repete, o padrão é o mesmo. Às vezes sai um pouquinho a mais às vezes numa prova cai um pouquinho mais de hemato, um pouquinho mais de cardio, às vezes a área de cirurgia é mais difícil, como foi do ano retrasado, mas é sempre o mesmo padrão. Outra coisa, não adianta você querer ir para a guerra se você não tem as armas, certo? Como você vai para uma guerra que você não tem nenhuma arma, não tem nenhuma roupa de soldado? Então, não adianta você querer programar o seu cérebro para estudar 3 meses para uma prova se você não tem um cantinho que seja claro, que seja silencioso, que tenha só o essencial, que seja limpo aos olhos, que te dê uma paz, um prazer de sentar ali, sabe? E eu não tô falando de um escritório mega, comprar um monte de coisa na Shein, não tô falando disso. Eu tô falando simplesmente de uma mesinha, um cantinho, coloca uma caixinha ali de caneta, se você gosta de fazer resumo, coloca ali um reloginho, uns post-it, arruma o seu cantinho, né? Dá essa atenção especial para esse cantinho que vai ser sua casa nesses próximos dias, tá? Então não adianta, coisa simples. Depois, faça um estudo organizado e direcionado. O que que eu quero dizer com isso? Gente, primeira fase, a prova. Quem entende que aqui é fazer questões. Primeira fase, você é um robô de questões. Segunda fase, você é um robô de checklist, tá? A primeira fase é um robô de questões. Você tem que fazer questões, questões, não ficar vendo videoaula sem parar. E outra coisa, ok, conheço pessoas que passaram no Revalida sem investir em nada? Assim, talvez não conheço. Sempre troquei ideia com as pessoas durante ali a minha preparação. Todo mundo tinha o acesso de um curso que era do amigo e que ainda não venceu e que emprestou. É normal a gente se sentir meio desorientado e querer comprar um curso, comprar uma mentoria, enfim, não estou fazendo propaganda da minha. Mas é uma coisa que eu quero que vocês se perguntem: quanto que eu estou disposta a investir? Porque às vezes você, tipo assim, não vou investir, não vou investir. Mas talvez se você investir num curso que você realmente se identifica e que você sabe que a pessoa vai estar ali com você, que vai te dar um direcionamento, talvez evite os 6 meses que você tem que esperar novamente para fazer a prova. Então, pensa, quanto que vale a minha aprovação? Quanto que eu posso investir? Quanto que eu tenho para investir? Quanto que eu quero investir? Eu quero investir num curso? Eu me identifiquei com alguma mentoria, algum curso? Será que você não vai me ajudar nessa caminhada, já que eu tô sentindo uma desmotivação? E eu não tô falando do meu. Tanto que eu botei Medquê, que é uma plataforma de questões,
estratégia média, que é o top 1 do mercado, mas assim, ao meu ver, né, uma pessoa que eu me considero uma pessoa estratégica, né? Eu sinto que as aulas são muito longas, é muito material, é tudo muito perfeito, mas para quem é muito nerd, que gosta muito de estudar, mas eu sinto uma dificuldade em acompanhar o estratégia média, porque é umas aulas muito boas assim mesmo, mas tem muita coisa. E o hard work, né, que eu sou fã de carteirinha, eu já falei para vocês, eu peguei o sprint, eu gosto, mas às vezes eu sinto que poderia ter um pouquinho mais de coisas, às vezes é muito rápido ali, às vezes é muita coisa na plataforma também. Então, assim, vai de cada um, vocês têm que se adaptar. E aí, não quero um curso desse, mas quero uma mentoria ou um curso que eu me identifiquei ali, que não é tão caro assim. Vejam se essa mentoria, esse curso, tem algum sistema de revisão de questão, de simulados, porque aqui, lembra do top 1 ali, ó, robô de questão. Se for um curso que é só aula, 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 ou se é uma mentoria na qual a pessoa vai tentar te orientar, mas ela não te dá muito essa estratégia por trás das orientações, eu pularia fora. Aqui eu citei o sangue nos olhos, né? Coloquei aqui até a plataforma antiga da edição anterior, essa edição que vocês vão ver hoje. Ela tá totalmente diferenciada, tá? Cara nova. Foi difícil terminar esse site. Às vezes o simples é muito melhor do que o mais complicado, né? Eu compliquei um pouco a plataforma, mas enfim, tô orgulhosa, ficou bonita. Mas, por que que eu citei o sangue nos olhos? Porque quem fez meu curso sabe. Meu curso ele é bem direto, ele é bem focado. Eu não fico enchendo linguiça. Eu não sinto prazer em fazer uma aula de 1 hora só para mostrar que eu sei o tema, só para complicar a sua vida. Não, o tempo está passando. Eu quero fazer 3 aulas de 30 minutos, na qual, em cada aula, eu falo do tema de có e salteado e eu ainda te digo o que que vai cair no Revalida. E quem assiste a aula e segue o método aprova. Não tem como seguir o meu método e não aprovar. Ah, Rai, mas claro, teu método tem 1 milhão de coisas. Não, mentira. É só você ver meus cronogramas. É bem básico, gente. É bem básico. E aí, depois de cada aula teórica, que é super simples, você faz questões daquele tema. Não só questões do Revalida, questões variadas que eu criei para você repassar o que eu disse na teoria. Então, isso é legal, sabe? Você sente que vai evoluindo. Porque daqui a 2 semanas, quando você fizer de novo o simulado de cefaleia, você vai. Ui, eu lembro. Meu Deus, a cefaleia de salvas. Nossa, os sintomas autônomo. Meu Deus, eu lembrei. Óbvio, a cada 2 semanas você está revisando as mesmas coisas. E aí, outro passo importante que eu já citei anteriormente, tenham um grupo de motivação. Um grupo de pessoas com energia alta astral, que compartilham os dias ruins, que compartilham os dias bons, que compartilham materiais. Isso é muito importante, gente. E aí, um ponto aqui importante que eu quero perguntar para vocês. O que esperar dessa prova? Essa prova agora de agosto. Alguém quer conversar comigo? O que que vocês esperam dessa prova? Pode colocar no chat, eu tô vendo que todo mundo tá falando muito no chat. Danila, eu não falei ainda da parte da discursiva. Eu vou falar agora, tá? Tá chegando, tá? Que vai cair asma novamente. Boa, Danila, vai cair asma. Asma sempre cai, né? Uma aprovação, é isso, Amanda. Amanda, você vai aprovar. Confia. Ei, já tá escrito. Você já aprovou. Espero o mesmo nível. Eu gostei, viu? Eu gostei muito dessa prova. A parte teórica ali, poxa, que delicinha. Caiu muito sangramento de ginecologia, né? Sangramento da primeira metade, sangramento da segunda metade, sangramento uterino normal. Então, eu quero que seja o mesmo nível. Tava um nível espetacular. Para quem estudou, estudou bem, tava muito bom. Eu achei fácil a prova, quero uma igual. É isso. Eu também. Eu gostei muito dessa prova, gente. Que a objetiva fique mais fácil e que a discursiva continue da mesma forma. A Danila não gosta de gineco, né, Danila? É minha área preferida. Eu faço você gostar, tá? Depois assiste uma aula gratuita minha lá do YouTube de gineco e obstetrícia, como você vai gostar. Não é me gabando, não, mas as aulas são boas. É nos mapas, assim, umas coisas bem, bem alto astral, tá? E aí, gente, olha só. Bom, já vi que vocês estão esperando coisas positivas e isso é fundamental. E aí, uma dica. Quando vocês estiverem fazendo as provas, né, agora nessa semana, tentem fazer o seguinte, é uma coisa que a gente treina sempre lá nas minhas mentorias, né? Essa questão gigantesca, você não vai começar lendo um homem de 57 anos, foca no que a questão quer de você. Como assim, Raio? O que que a questão quer de mim? Olha lá, a última frase do enunciado. A etiologia mais provável da anemia é.
eu já vou ler a questão inteira sabendo o que que a questão quer de mim. Porque isso tira um pouco do foco que você se dispersa no meio da questão. Então, leiam a prova do Revalida focando no que cada questão quer. E cada questão quer aquela última frase ali. Então, é muito mais simples, gente. Olha só, nesse caso, o fármaco adequado de uso prolongado para a conduta antimicrobiana eu já sei que é um antibiótico. Eu vou focar no caso clínico, pensando se tem alguma contraindicação, se tem alguma indicação. E aí, no final, eu já vou ter um foco maior. Então, principalmente para quem não consegue muito focar nas questões grandes, né? É uma coisa bem interessante fazer isso. E aí, Rai, técnica de concentração. A gente vai fazer várias técnicas de concentração, de estudos, de avançar nos estudos. Mais uma que eu dou aqui de forma gratuita para você nessa live é técnica do Pomodoro. Tem um aplicativo grátis no site ali, no Google, que você vai botar que é o Pomodoro Time. Eu adoro esse aplicativo e ele é grátis. Você vai colocar do ladinho as suas tarefas. E aí, por exemplo, assistir aula de artrites. A tarefa número 2, fazer 10 questões sobre artrites. Aqui eu coloquei, né? Aqui são as minhas tarefas. E aí você vai escolher. Bom, eu acho que eu consigo focar durante 20 minutos. Vamos começar com 20 minutos. Você coloca 20 minutos de foco e descanso, você coloca 8, 10 minutos. E aí, no momento que você está no Pomodoro, ele bloqueia tudo. Você pode botar no celular também. Você não toca no celular, não sai do seu foco de estudo. E aí, quando você viu, acabou os 20 minutos e você já começou a fazer alguma coisa do seu cronograma. Aí, nos 8 minutos de descanso, você faz sua vida. Você pega o celular, responde uma pessoa, pega um copo d'água, faz xixi, compra algo na. Tô falando o tempo todo de comprar na Shein, né? Enfim, muda o disquete aí. Faz alguma coisa. E depois você sabe que tem que voltar novamente. Mais 20 minutos. E aí, dessa forma, você já fez 3 tarefas da manhã. Você já sente que vai dominar o mundo. Uma coisa tão simples. Então, técnica de Pomodoro é muito legal. Outras coisas, gente. Lives grátis no YouTube. Isso aqui não tá sendo no YouTube, né? Porque eu gosto mais do Zoom. Eu sinto que não cai. No YouTube eu já fiz uma vez e caiu. Então, de vez em quando eu tô fazendo lives, acompanhe outros cursos que vocês gostam. Para quem não quer gastar com nada, gente, tá cheio de material grátis, tá cheio de lives grátis. Tem muita coisa grátis, você não precisa se enquadrar no padrão que tá todo mundo aí comprando coisas para provar. Eu sinto que é força de vontade, tá? Então, a gente tem muitas lives grátis no YouTube. Já dá para fazer uma mentoria completa, com todo o material que eu coloco lá de forma grátis. Tem muitas questões, eu respondendo simulados, nossa, tem muita coisa. E aí, nas últimas semanas, aqui vai a dica para quem perguntou sobre o curso da discursiva. Não adianta, discursiva não é uma coisa gostosa, né, de estudar, de fazer, porque a gente não está acostumado na faculdade a ficar fazendo muita discursiva. E é óbvio, você nunca vai querer começar a estudar para o Revalida fazendo prova da discursiva. Só se tiver alguma pessoa atípica, né? Mas a gente sempre deixa a discursiva lá para o final. Ou às vezes nem estuda para discursiva. O erro de todo mundo reprova. Por quê? A discursiva são 5 questões que valem 50 pontos. 50. Então, qual que é a minha técnica? A minha técnica, gente, aqui da mentoria do curso, é a mesma que eu utilizei para eu aprovar. Para eu aprovar de forma simples, tá? E qual é a minha técnica? Eu também não fui super, hiper, mega, estudei discursiva desde o dia 1, fiz várias. Não. A minha técnica ainda foi bem perigosa. Eu estudei a discursiva faltando uma semana para a prova, mas aí eu foquei só na discursiva. Mas o que que eu faço para os meus alunos, né? Que eu dou uma atenção a mais ali, até porque tem muitas pessoas que não conseguem focar tanto, tem uma dificuldade. Então a gente começa faltando 3 semanas para a prova. Faltando 3 semanas para a prova, a gente começa a repassar todos os temas teóricos, fazendo questões da discursiva. Vamos lá. E se cair diabetes gestacional? Questão número 1, A, B, C, D. Vamos responder tudo. Então, já repassei diabetes gestacional para discursiva e para teórica. Próximo tema, câncer de mama. E se cair câncer de mama? E aí a gente faz isso por área. E aí, dentro do curso da discursiva, a gente faz uma coisa que é muito interessante e que nenhum outro curso faz, tá? Até porque dá uma trabalheira, tenho certeza que ninguém faz. Todo aluno que faz o curso da discursiva já falou. A gente só faz eu só vim fazer o curso da discursiva contigo, porque realmente isso aí que tu promete, nenhum curso faz. E por quê que eu prometo essas coisas? Porque, gente, o meu diferencial é tornar cada um de vocês único dentro da minha mentoria. Eu não quero uma máquina respondendo vocês ou outra pessoa que não seja eu respondendo vocês. Então, no nosso curso da discursiva, o que que a gente faz? A gente faz provas, simulados reais, na qual todos os alunos respondem com o mesmo programa do Revalida. Silêncio, celular longe, desligado,
uma caneta preta, o tempo, e aí no final do dia me entrega a foto ali, escaneada, e eu respondo questão por questão. Dou nota, mando um áudio dando feedback. Então, assim, não tem uma pessoa que faça isso. Não conheço. Então, dessa forma, você insiste, é ruim, é chato. Imagina aí você fazer a prova da discursiva praticamente 50 vezes. É isso que a gente faz no curso da discursiva. É óbvio que não tem nenhum aluno que consegue fazer todos os dias a quantidade de questões, né? Mas aí, de noite, antes de dormir, assiste a prof. Rai respondendo questão por questão e dando dicas e brigando, porque tem gente que escreve errado, ou escreve feio, ou escreve fora das linhas. Não tem como. E aí, foco na discursiva aqui, que é o diferencial dessa prova, tá? Foco na discursiva. 100 questões da tua prova teórica é igual a 100 pontos, ok? Simples, matemática simples, um para um. 5 questões da parte da tarde, da discursiva, é igual a 50 pontos. Você tem noção da importância da discursiva? Cara, a nota de corte de 2024.2 foi 86. A da prova de vocês aí, para quem fez, né, da prova anterior, de 2025.1, foi 88. Tira aí 50 pontos de 88, sobra 38. Você poderia ter acertado só 58 na teórica. Se você tivesse acertado 50 pontos na discursiva, tudo bem, é quase impossível, né? Não conheço ninguém. Mas tá vendo o diferencial da prova teórica do Revalida? É a discursiva, gente. É a discursiva. Você tem que entender isso. E aí, bom, vou deixar um plano de ação para vocês hoje, uma atividade que eu quero que vocês façam até o nosso próximo encontro, no domingo, no sábado, perdão. Hoje eu tô com a cabeça queimando. Eu quero que vocês façam essa atividade. Eu quero que vocês peguem esse caderno que eu pedi para vocês comprarem ou reutilizar algum aí e vão dividir a semana de vocês, tá? Bem simples, como se fosse uma criança de 10 anos. Vocês vão colocar manhã, tarde e noite. E eu quero que vocês pintem de uma cor aí, a cor que vocês preferirem. Os horários que vocês estão trabalhando, fazendo as responsabilidades, aula de dança, aula de zumba, coisas que vocês não vão parar de fazer, obviamente, né? E depois eu quero que vocês olhem para as partes que não foram pintadas, que seria o tempo livre, né? E eu quero que vocês façam esse exercício, tá bom? Tenham um cronograma. Ninguém aprova ou revalida sem um cronograma, sem um plano, tá? E eu não tô falando que tem que ser o meu. Mas o meu é bem legal, porque é bem simples, não tem temas que não caíram no Revalida ou que caíram uma, duas vezes. São temas que caem todos os anos, ou temas que caem uma edição sim, uma edição não. Então, tem um cronograma simples que encaixa na tua rotina, nada de um cronograma, né, que você não vai conseguir chegar. E aí, uma coisa que eu dou de dica, não foquem tanto em aulas quilométricas. Tentem, até no YouTube tem muita aula grátis. Tentem encontrar aulas mais concisas, mais diretas. E, se possível, aula de alguém que está fazendo aquela aula para o Revalida. Porque não é a mesma coisa você estudar doença celíaca para residência, que tem um padrão de questão diferente, um padrão de cobrança diferente, do que estudar doença celíaca para o Revalida. Que você sabe que sempre é a mesma pergunta, diagnóstico diferencial, faz um casozinho clínico ali. Então, se você for estudar por aulas, videoaulas, sejam estrategistas, estudem por aulas rápidas, que não tenham 2 horas de duração, porque nenhum cronograma vence tendo 2 horas em cada aula dali, tá? Sejam estrategistas. E aí aqui eu boto, né, o nosso cronograma, todo dia é liberado aulas, e dentro de cada blocozinho desses temas, a gente tem a aula teórica, direto ao ponto, o mapa mental para você acompanhar tudo, para não perder tempo escrevendo, fazendo um milhão de coisas. E depois, prática. O que que é prática? Desse tema, vamos fazer todas as questões que já caíram no Revalida? E depois de fazer todas as questões do Revalida, vamos praticar aqui com os flashcards rapidinho, só para ver se fixou? Daqui a 2 semanas, topa a gente pegar esse mesmo tema e fazer umas questõezinhas para dar uma revisada? Então, é isso. É ter uma aulinha teórica, se você gosta de revisar o tema, se você sente que não tem confiança nesse tema que já viu há muito tempo. Fazer as questões do Revalida, que já caíram desse tema, eu acho que é interessante, porque você fixa tudo que você acabou de aprender na teoria de forma prática. E depois, obviamente, depois de 2 semanas, que você sabe que não é o tema que você viu a aula, porque senão você está roubando, façam questões variadas de temas que você já estudou, de uma forma como se fosse um simulado. É isso que a gente faz na nossa mentoria, né? No nosso curso, que agora é curso, né? E aí, eu vou deixar para vocês uma estrutura simples de um cronograma. Um cronograma que eu digo com início, meio e fim. Isso aqui são as nossas mentorias individuais, na qual eu entro com cada aluno e descubro como é a rotina dele. E de acordo com a rotina dele, eu escrevo: olha, você vai começar assim. De manhã você vai estudar isso e isso. De tarde você vai ter 2 horinhas para fazer tal coisa.
Você tá no Mais Médico? Sexta, sábado, domingo você não trabalha? Então vamos fazer assim, vamos distribuir a parte da noite para você fazer isso. Sábado, domingo, vamos tirar um dia para descansar e outro dia para revisar tudo. Então, tenham essa estrutura básica para vocês fazerem, tá? Não tô falando que você tem que entrar na minha mentoria para ter isso aqui. É simples. Aqui eu dei um print em uma análise que eu fiz de um aluno. Então, segunda a sexta, acordar com o Revalida Flix, que é o Netflix matinal da nossa plataforma, na qual a gente acorda todo dia com questões. Então, vai trocando isso aí, mas coloca coisas que você consiga fazer, tá? E plano de ação, eu vou deixar para vocês agora o material lá no grupo. Vou finalizar só uns ajustes. Já vou colocar o cronograma da edição anterior para vocês seguirem ali os temas. É um cronograma super simples, para vocês darem uma olhadinha e já ter um plano de ação na segunda. Então, esse e-book aí eu vou deixar para vocês no grupo. E uma coisa que eu finalizo sempre, a live, né? Que caminho você quer seguir? Então, aqui é uma fotografia do filme da Alice no País das Maravilhas. Eu sempre finalizo as minhas lives e começo elas assim. Que caminho deve seguir? Respondeu o gato. Isso depende do lugar onde você quer ir. Se não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É isso que eu falo para todo mundo. Se você não sabe exatamente o que você quer, você vai seguir qualquer caminho e qualquer caminho vai servir. Você quer a sua aprovação agora em agosto? Primeira fase? Você quer ter o nome lá aprovado em verde? É esse o caminho que você quer? É isso a coisa que você mais quer? Então, todo dia, você tem que fazer o mínimo possível. Eu não estou falando de assistir uma aula inteira. Eu não estou falando de fazer um simulado, fazer 20 questões. É o mínimo, gente. É algo que você consiga fazer até antes de dormir. Fazer 5 flashcards ali sobre o Revalida. Ou fazer 5 questões no celular mesmo. Todos os dias, você tem que fazer algo que, no final do dia, você fale: bom, eu fiz algo que me levou a ficar mais perto do meu objetivo, que é passar no Revalida. Se você acabou o seu dia e você não fez nada, no dia seguinte, você também não vai fazer. No dia seguinte também não. E aí vira o ciclo, tá? Então a gente tem que quebrar esse ciclo fazendo o mínimo possível. Eu não tô pedindo para vocês fazerem muitas coisas. É o mínimo possível, sabe? É aquela sensação de dever cumprido, mesmo quando você achava que não ia fazer nada. Então, o Alan colocou aqui que a aula de GO do YouTube é sensacional. Obrigada, Alan, por ter assistido. Qual app eu vejo suas aulas testes? Não é aplicativo, é no YouTube. No YouTube eu boto todas as aulas de todos os temas, até porque eu gosto de, antes de vocês entrarem no meu curso, vocês olharem uma aula minha valendo, né? Que isso aqui foi só conversa. Eu gosto disso, de saber que vocês pelo menos já viram como é a minha didática, né? E você pode criar plantas no aplicativo, muito bem. O Focus, né, Duane? A Duane falou aqui um aplicativo de foco, tá? Que chama Focus. O Forest, tem vários, né? Eu gosto muito desse Pomodoro Time. É, a mentoria começa agora e vai até a prova? Exatamente. A gente começa hoje, tá? Hoje mesmo eu já abro as vagas. As vagas são limitadas, por quê? Porque eu não consigo pegar tantos alunos assim. É um curso, essa é a nossa primeira edição que tem um curso associado à mentoria. Então, eu tenho o limite na minha cabeça. Porque se eu pegar muita gente, eu enlouqueço. E cada aluno é único para mim. Eu tô ali em contato, eu quero conversar. Então, é uma mentoria, porque você vai ter contato comigo, a gente vai ter conversa o tempo todo, mas é curso também, tá? É um curso, você não precisa comprar curso nenhum. Só com isso aqui, você vai aprovar sim ou sim. Que dia começa o curso hoje? Valor da Boa noite, mentoria. Raíssa, tudo bom? Oi, Felipe. Uma pergunta. Aqui a gente falou sobre o curso extensivo, né? Que são de 3 a 4 meses, que é o tempo que a gente tem. Sim. E Aham. no caso de um intensivo, porque meu caso, por exemplo, eu vou fazer o final de carreira agora em início, meio de julho, então teria mais ou menos que era os 45 dias até o final da prova. Então, para mim, acredito que convém mais o intensivo. Mas queria perguntar sobre se vai ter, se não vai ter só o Perfeito. intensivo. Não, perfeito. Felipe, em todas as nossas edições, a gente trabalha com o extensivo, que é esse que começa agora, até para o pessoal ter mais calma, né? Porque, como vocês viram ali no grupo, tá todo mundo já querendo, então eu já começo antes mesmo. E toda edição, o extensivo, ele já ganha o intensivo. E quando eu abro o intensivo, que é faltando 2 meses, né? Eu nunca deixo 45 dias, porque fica muito apertado, nem todo mundo tem o mesmo ritmo que eu. Então, quando eu abro o intensivo, eu abro as vagas novamente, tá? Mas o intensivo, o que que acontece? A gente faz revisões dos temas que a gente já viu. No caso, para quem está no extensivo, tem todo o acesso a tudo, até o dia da prova.
E no caso para você, que talvez, né, na sua percepção, talvez seja interessante pegar só o intensivo, quando faltar mais ou menos 2 meses, eu abro as vagas novamente. A plataforma muda totalmente, fica plataforma do intensivão, reta final, sangue nos olhos. E aí você pega a programação do intensivo, que é mais pauleira, tá? Ah, sim, entendi, sim. Mas tem o intensivo também. Toda edição tem Sim, extensivo. sim, sim. Obrigado. De nada. Ó, a Aruane tá perguntando o valor da mentoria. Como essa live fica gravada, gente, lá no YouTube, eu não falo de valores aqui. Eu sei que vocês estão muito ansiosos de valores, eu também estaria, tá? Mas agora eu vou mandar o link do site e vocês não vão nem acreditar no valor da mentoria, do curso, de tudo que está proporcionando nesse curso. É uma coisa que realmente eu penso com carinho. Porque eu sou mão de vaca, eu falo isso todas as lives. Eu não pagaria algo que eu realmente sinta que não é legal, eu não pagaria muito, sabe? Mas aí depende, o que que é caro para você, o que que é barato para você, né? Quanto que você está disposto a pagar por algo que realmente vai conseguir te ajudar a chegar no Revalida mais tranquilo, mais... Você tá entendendo? Então, assim, é de cada um isso aqui. Eu trabalho de 1h30 a 5h30 e de 9 a 22. Será que tem horário para mim? Óbvio, Danila. E a manhã inteira? Ixi, a manhã inteira dá pra gente construir um castelo juntas. Nem se preocupa, tá? E todos os nossos encontros, a gente tem encontros de simulado, tudo fica gravado, se você não conseguir entrar no ao vivo, né? Mas o ao vivo é uma fonte de energia. Eu sempre falo, né? Os nossos encontros no ao vivo são esclarecedores, assim, é fonte de energia. Doutora, se eu começar na segunda-feira, dá tempo até agosto? Ou se dá muito tempo. Se você conseguir, se você começar talvez no intensivão, dependendo da sua dedicação, dá tempo. A gente tem muito tempo, gente, dá muito tempo. Rai, você falou que agora é curso e não mentoria. Qual seria a diferença? A diferença é que antes a mentoria já proporcionava tudo que eu vou proporcionar para vocês, mas não abarcava tanto tema assim. Eu sentia que tinha temas, por exemplo, que nunca caiu no Revalida, ou temas que por aí os alunos queriam, e não tinha ali, eu não tinha aula gravada daquele tema, tá? Então, qual que é a diferença agora? A gente vai ter a mesma didática da mentoria, ou seja, é eu e vocês contra o mundo, isso é uma mentoria, eu vou segurar a mão de vocês. Só que por trás da mentoria a gente tem uma estrutura de curso, na qual vocês não necessitam de mais nada. Tinha gente que falava, Rai, sua mentoria mais o hard work, nossa. Aí isso mexeu comigo. Eu falei assim, como assim? Então tá dizendo que tá faltando alguma coisa? Então, isso fez com que, em 2 meses, eu reestruturasse toda a minha mentoria para começar a chamar ela de preparatório. Então, aqui você entra e você tem tudo. Porque geralmente as pessoas que vendem mentoria é como se fossem encontros, aí mais ou menos falam um método, responde questõezinhas. Não, poxa, aqui você tem tudo. Aqui você tem a teoria, você tem aula teórica, você tem aula prática, você tem simulado, você tem flashcard. Então, por isso que agora eu me titulo como curso. Antes era só eu contra o mundo e contra você, eu, vocês contra o mundo. Agora a gente tem professores de cada área para vocês conseguirem tirar dúvidas, para conseguir dar atenção também, além de mim, né, que vou estar atrás de cada área. Os encontros são à tarde? Não, geralmente os encontros são à noite. Mas a gente tem vários encontros na semana e alguns encontros a gente manda enquete antes no grupo para vocês decidirem. Mas esse horário da noite é exatamente pelos alunos trabalharem no mais médio, tá? Danila, eu não tenho dúvida que você vai se dedicar e você vai passar. Você só tem que acreditar, você vai passar. Rai, pergunta, e em caso de não aprovação em agosto, a gente perde o acesso no próximo ano? Sim, esse curso é por edição. Até porque imagina se acumulou os alunos da outra vez. Não tem condição. Cada edição é um curso novo, tá? Agora, todos os meus alunos, no caso, eu tenho vários alunos que não conseguiram se dedicar tanto, não aprovaram, mas entendem que o curso realmente é válido. O curso vai te fazer aprovar. E aí começaram a falar: ah, eu vou fazer de novo. Eu não acho justo eu cobrar o mesmo valor para eles, né? Então, eles têm um cupom de ex-aluno sangue nos olhos. Eles pagam outro valor. Vai ter banco de questões? Gan, não é banco de questões que a gente trabalha, tá? A gente trabalha com muitas questões produzidas pela gente, mas vocês têm direito a baixar essas questões no simulado e a gente vai responder cada questão. Então, vocês não ficam abandonados. Tipo assim, tá aqui um banco de questão, façam as questões quando vocês quiserem. Não. Vocês vão ter metas. Essa questão, nesse dia, a gente vai resolver esse dia. Então, vocês têm acompanhamento de tudo. Não sei se a pergunta é muito pessoal. Se não for, não precisa responder. Cadê a Duane, essa pergunta? Ah, tá bom. Era essa, né? Se perde o acesso. Você entrou no curso agora, você está entrando para a edição do meio do ano. A edição do próximo ano
Você não tem acesso a ela, tá? No caso, terão outros professores, outros mentores, sim, a gente tem uma equipe agora. Mas assim, eu tô por trás de tudo. Vocês vão ter a mesma estrutura dos cursos anteriores, só que muito mais, tá? Bom, se tiver mais alguma dúvida, eu tô igual um papagaio aqui, né? Eu leio tudo do chat, eu respondo. Mas se alguém quiser abrir o fone e perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, não sei se tem algum ex-aluno aqui que queira fazer algum relato. Porque eu sinto que a gente fica um pouco indeciso, inseguro, né? De comprar um curso, de comprar uma mentoria. Então, eu me apoio muito nos meus ex-alunos, os alunos que fizeram a edição anterior. Se no final do meu curso eu tive um feedback positivo, eu recebi elogios, eu falei, nossa, Rai, você fez um diferencial na nossa vida, é óbvio que eu vou me sentir motivada, né? Agora, se eu não recebo esse feedback, eu pego minhas coisas e próximo projeto. Eu sou assim. Então, eu só tô nisso porque realmente eu sinto que eu faço a diferença. Senão, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui em pleno sábado, dia 17 de maio, falando abobrinha, tentando vender o negócio, né, gente? Então, não sei se tiver algum aluno que já fez curso comigo, porque. Não, vocês podem ter certeza. Todas as aulas que os outros professores dão, que também vocês vão ver a mesma aula comigo, é a mesma didática, eles fazem o mesmo material, senão eu não aceitaria. E são pessoas do meu ciclo que fizeram o meu curso, alguns deles, né, fizeram o meu curso, que eu conheço desde a minha formação. Então eu não colocaria qualquer pessoa comigo. Isso vocês nem se preocupem. E as mesmas aulas que eles vão atualizando, a gente tem aula comigo também, porque vocês ganham todos os acessos às aulas anteriores, né, dos outros cursos. Qual o diferencial na sua mentoria? Nossa, é muita coisa para eu te nombrar aqui, o diferencial. Mas eu acho que, pelo jeito que o site ficou, dá para entender um pouquinho qual que é o diferencial. Mas é isso, eu te prometo, isso é uma promessa, tá? Que de uma forma simples, estudando poucas horas no dia, mas fazendo o que tem que fazer, em agosto você está aprovado. Não tem mistério. Já desvendei totalmente a prova do Revalida, eu não tenho medo disso. Eu falo em todas as minhas turmas. A primeira aula da turma, né, quando fechar a turma, é essa. Confiem em mim, confiem em você, porque não tem outra opção. Essa opção é a aprovação. É tanto que quem não aprovou comigo agora, que fez a mentoria e não aprovou, mandou mensagem falando: Ah, eu não aprovei, eu sei exatamente o que aconteceu. Eu não assisti suas aulas, eu tive ali 2 semanas que eu não conseguia ter foco. Não, é isso, gente. Óbvio que vai ter o problema pessoal de cada um de vocês, mas vocês seguindo ali, todo dia, o que a gente vai colocando no cronograma, gente, eu não tenho a menor dúvida. Acho que eu tenho até o cronograma aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não é a intenção, né? Mas como tem muita gente no chat perguntando, eu acho que eu tenho aqui. Eu estou reeditando o nosso cronograma dessa mentoria. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês. Eu estou fazendo tudo hoje, estou colocando tudo na plataforma. Olha só, vou mostrar para vocês, tá, gente? Isso aqui é de primeira mão. Olha só, mais ou menos como funciona. Esse é o cronograma da mentoria. Então, talvez quem não faça o curso, a mentoria, sinta um pouco de dificuldade de acompanhar ele. Mas quem faz, olha só, dia 1, você vai assistir uma aula teórica e uma aula prática. Você vai revisar essa aula com flashcards e você vai ter um encontro ao vivo. Esse encontro fica gravado. No dia 2, você vai ter uma aula de estática fetal, teórica e prática, ou seja, fazendo questões sobre esse tema, e você vai ter uma aula de exantemáticas, tá? Cada corzinha dessa, gente, é uma área, tá? E você vai revisar ao final do dia, antes de dormir, com flashcards. No dia 3, você vai ter uma aula de neoplasias hematológicas, você vai ter uma aula de hemorragias da primeira metade da gestação, e você vai ter flashcards para revisar isso. Enfim, bem simples. No dia 6, que seria o sábado, você vai revisar tudo com flashcards e você vai ter um simuladão da semana inteira. Simulado simples, pequeno, nada de outro mundo. E num dia da semana você descansa, ou, para quem, né, quer, pega as coisas que não conseguiu fazer. É simples? É, gente. Essas aulas aqui são quilométricas, difíceis de acompanhar? Não, são papufo. Papufo. Aqui minhas anotações, olho para o seu espelho, umas meditações que eu gosto de fazer. Depois, semana número 2. Todos os dias, o que você tem que fazer, sem falhar. Rai, como assim sem falhar? Você pode falhar. Vai ter dias para você falhar. Mas o ideal é você não pensar em falhar todo dia, né? Falha 2, 3, 4 dias, depois retoma novamente. Então,
Isso é simples, são temas relevantes. Aqui não tem temas que não caíram no Revalida ou que caíram uma, duas, três vezes. É simples, sabe? É simples o processo de revalidação. Da primeira fase, eu tô te assegurando, é simples. Bom, acho que vamos finalizar, né? Se alguém quiser falar alguma coisa. As aulas que assistir no YouTube é excelente. Vão ser mais excelente ainda, tá? A gente vai melhorando cada vez mais. O cronograma da edição passada você enviará no grupo? Sim, eu acho que eu já vou até colocar ele dentro desse cronograma dentro desse plano de ação que eu vou disponibilizar para vocês. Isso, ao vivo ou gravado? Essa está sendo ao vivo e gravada. Eu vou colocar essa aula agora no YouTube. São cronogramas individuais? Esse aí é o geralzão. E aí, dependendo de cada um, né, de vocês, vocês vão organizando esse cronograma. E aí, em vários momentos da nossa mentoria, do nosso curso, a gente tem as lives de progresso. Por isso que era interessante algum aluno que já fez a mentoria comigo falar um pouquinho, né? Mas enfim, quando foi na edição anterior, faltando um mês e meio, por exemplo, muitos alunos não estavam conseguindo acompanhar, ou não tinham acompanhado o cronograma, nem tinham visto o cronograma. E aí, o que acontece? Eu vi quanto tempo faltava para a prova e eu refiz um cronograma do zero, com os temas mais importantes. Então é isso, sabe? Vocês têm que ter essa confiança que eu vou estar o tempo todo ali com vocês, reorganizando o cronograma, reorganizando as metas, nos nossos encontros de progresso, né? Que eu chamo de progresso, para a gente ver o que está faltando, ajustar. Como são poucos alunos, eu não abro para muitos alunos, é uma coisa que acaba que fica individual, né? Então, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mas a gente vai manter essas dúvidas ali no grupo. A gente tem uma próxima live, dia 24, no próximo sábado. Eu vou tratar de outras coisas, mas até sábado, para quem está na dúvida se vai entrar no curso ou não, e também não quer entrar no curso, já tem atividade para vocês fazerem, né? Eu deixei várias atividades. Eu coloquei vários planos de ação para vocês fazerem. Então, vão fazendo que vai dar certo. E aí, sábado, no próximo sábado, a gente vem com mais informações, mais conhecimento. Vou tentar fazer outros materiais para disponibilizar. Talvez, se der o tempo, eu possa até trazer um tema para a gente trabalhar, e eu ensino para vocês como é que a gente desmistifica o estudo. Posso trazer um tema teórico, fazer a prática, fazer questões, para vocês entenderem como que é a alma do nosso curso, mas eu acredito que não tem como não se identificar, porque você faz a aula teórica, depois você faz as questões e faz o simulado e vê um flashcard, você fica, o quê? Eu fiz tudo isso em menos de uma hora? Não aprenderia tanto como se eu tivesse assistido uma aula de 2 horas de outro curso. Então, é uma coisa que é validada, sabe? Já faz 3 anos que eu tô dando isso. Essa é a 8ª edição. Então, eu tô muito feliz. E eu sinto que vai ser a melhor edição de todas. A melhor mesmo. Eu me empenhei bastante para fazer várias melhorias. Então, eu tô bem orgulhosa do curso, né? E quem for aí entrar no curso, pode ter certeza que é nós até a aprovação de vocês. Ninguém vai soltar a mão de ninguém aqui, não. Meus amores, vou me despedindo. Muito obrigada por estarem aqui comigo, né? Por terem entrado nessa live. Em pleno sábado. Sinto que deixei alguma coisinha aí para vocês do outro lado. Espero ter agregado algum conhecimento, alguma, né, dica. E é isso, contem comigo. Eu sei que isso é um trabalho, né? Eu dou aula e eu me banco através disso, mas é uma coisa que eu amo fazer. Então, não é esforço nenhum para mim ajudar vocês ali no grupo, o que vocês estão precisando, um foco. Se quiser, eu marco uma live para falar de algum tema. Eu amo fazer isso aqui. Então, para mim, não é um esforço, tá? Qualquer coisa, contem comigo, contem com a gente lá no grupo. O nosso grupo é bem amoroso, ele sempre está ativo, né? As pessoas se respeitam, se ajudam. Não tem problema de compartilhar coisas de outro curso lá. Eu só não deixo compartilhar muita coisa para não ficar um grupo meio que de propaganda, né? Mas é isso, utilizem aquele grupo para se ajudar, porque a gente está aqui nessa caminhada para isso, né? Todos vocês merecem esse Revalida, porque vocês são médicos, né? Vocês só querem voltar para o Brasil. Então, diminuam essa prova. Essa prova não é difícil, não, gente. Não é impossível, tá? Acreditem em você. Muito obrigada, Marina, pelo seu comentário, viu? De verdade, de coração. Que bom que você sente isso de mim. Perfeito, Tamily. É isso aí, não precisa comprar. Só compra quem, tipo assim, eu quero. Tipo, já tentei, ou, nossa, me identifiquei. Se não, fica ali no grupo, vocês vão ter muita coisa de forma grátis.
Estou muito motivada, confiante, vamos vencer. Obrigada, valeu. Obrigada, Raí, pelo seu tempo, maestria. É isso aí, gente. Eu mando um super beijo. Se não tiver mais nenhuma mensagem, já vou despedir, para não ficar também uma live gigantesca. É, beijinhos. E agora eu vou tentar aqui rapidão colocar o cronograma dentro do e-book e mando para vocês bonitinho lá no grupo, tá bom? Beijos e até a próxima live. Sábado que vem, dia 24, a gente vai ter a parte 2. Eu vou trazer muitas coisas interessantes também. Essa parte foi só para desmistificar, tirar essas travas que vocês estão na cabeça, e a animação. E façam essa atividade. Compra o caderno já, porque mesmo não entrando dentro do curso, vai ter atividade toda semana lá no nosso grupo, tá? Beijinhos no coração de vocês e até a próxima.